E aí, galera, tudo bom? Eu sou o professor Ayon, a gente está aqui nessa aula zero para a gente dar uma olhadinha no edital, ver o que cai na prova da Federal, da UFPR, o concurso da UFPR, de literatura, beleza? Então, vamos começar a conversar. Lá, a gente tem esse aqui tá no edital lá disponível no site da Federal, eu peguei, né? Tá lá a primeira fase da UFPR, vocês sabem, ela é composta de 90 questões objetivas distribuídas conforme abaixo. Não vou entrar nas outras disciplinas, me interessa aqui só o que aparece de literatura. E o que aparece de literatura? A gente tem 6 questões. 6 questões de literatura, né, esparsas, junto com... Provavelmente elas vão vir junto com as de língua portuguesa, no mesmo bloco da prova. É bem comum acontecer isso. E essas 6 questões, elas vão versar o quê? Vão versar 8 livros, né? Uma lista de 8 livros que a Federal costuma cobrar todo ano. Essa lista ela muda de um ano para o outro, geralmente. Essa lista que a gente tem dessa prova de 2020 para 2021, por algum acaso, esse ano eles não mudaram nenhum livro. É a mesma lista do ano passado. Mas no ano retrasado, algum livro sempre trocava. E era sempre uma coisa de trocar um livro ou outro, né? Qual que é a minha primeira indicação? Essa lista composta de 8 livros é uma coisa muito importante vocês estarem por dentro dessa lista, lerem esses 8 livros. O tempo para isso geralmente é hábil, você consegue. 8 livros ali pode ser meio pesado, meio complicado, mas dá para levar. Além disso, claro, não é só a leitura integral que nos interessa. No edital diz lá, acompanhem comigo, né? Eu vou ler e daí eu falo na sequência. As questões de literatura brasileira versarão sobre as obras a seguir. Eu já coloco quais são essas obras da lista desse ano de agora. Selecionadas com o propósito de distinguir manifestações significativas no desenvolvimento do nosso processo literário. A Federal está falando da literatura brasileira, tá? O que isso significa? A Federal não vai cobrar, não é costume da Federal cobrar literatura portuguesa, por exemplo. Vai cair obras de literatura brasileira. 8 obras de literatura brasileira. Vamos continuando. Os textos serão abordados em função do seu momento cultural, sua situação na história da literatura brasileira e sua realização enquanto obra de arte literária. Opa! Sua situação, olha isso aqui. Na história da literatura brasileira. O que isso significa no final das contas? Significa que essas obras não são cobradas só a leitura delas. Elas são cobradas dentro de um contexto historiográfico, que é o que muitas vezes eu vou fazer aqui nas aulas. A gente vai falar das obras nos momentos oportunos, vai ter aula só para cada uma delas, mas eu preciso embasar, né, esse caldo, vamos colocar assim, esse caldo onde essa obra está inserida. Daí porque a gente está seguindo o edital, sua situação na história da literatura brasileira. Ou historiografia, mas ali está nos termos do edital. Beleza, recomenda essa leitura das obras integrais. Eles sempre vão partir do pressuposto, em qualquer questão, que você leu a obra toda. Então, é sempre leitura integral. O conhecimento dessas obras supõe capacidade de análise e interpretação de textos, bem como o reconhecimento de aspectos próprios aos diferentes gêneros e modalidades que nelas se manifestam. De novo, eles querem que você leia a obra esteja com ela naquele caldo que eu estou falando. Entende-se que é necessário conhecer também o contexto histórico, social, cultural e estético que cerca a composição de cada obra. Você precisa estar por dentro dessa linha do tempo da historiografia literária. Um dos meus papéis aqui nessas aulas é ajudar a gente a entender esses períodos e inserir esses períodos. Vamos falar de uma obra que cai na Federal, com base já no período
que essa obra está localizada. A candidata e o candidato poderão servir-se de qualquer versão integral das obras, independentemente da editora. Nas primeiras obras da lista, a maior parte delas são obras de domínio público. Já vou entrar na lista. Então é mais fácil de você encontrar. Algumas já não estão em domínio público, mas a gente acha facilmente na internet. Então, qual que é a nossa lista? A gente tem lá 8 livros que estão na lista desse ano. Geralmente, a Federal libera essa lista a partir de março, embora o edital já saia antes, né? Essa lista sai a partir de março e ela vai sofrer algumas alterações de um ano para o outro. Excepcionalmente, em 2020, não aconteceu isso deles mudarem nenhum livro nessa lista. Qual que é a lista? A gente tem o Uruguai do Basílio da Gama, o primeiro. Ela está sempre em ordem cronológica. Os Últimos Cantos do Gonçalves Dias. O Casa de Pensão do Aloysio de Azevedo. O Clara dos Anjos do Lima Barreto. Sagarana do Guimarães Rosa. Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. 9 Noites de Bernardo Carvalho. Relato de um Certo Oriente, de Milton Ratum. São esses os 8 livros que a Federal cobra na prova deste ano de 2020 para 2021. A gente precisa estar bem atento, porque o Uruguai ele vai estar inserido lá no contexto do arcadismo, o Últimos Cantos do romantismo, o Casa de Pensão do naturalismo, o Clara dos Anjos do pré-modernismo, o Sagarana do modernismo, o Morte e Vida Severina do modernismo. Esses dois, o 5 e o 6, são da terceira geração modernista. Aí você vai ter 2 livros de produção contemporânea, o 9 Noites e o Relato de um Certo Oriente. O Bernardo Carvalho e o Milton Ratum são 2 autores vivos ainda produzindo, certo? Então é uma literatura muito próxima a nós hoje, isso que a gente chama de produção contemporânea, a nós hoje em 2020. Então a gente precisa estar bem atento a isso. É isso que cai na Federal. As 8 obras, mas não é só as 8 obras. São as 8 obras no seu contexto de produção. Tudo aquilo que embasa esse contexto. Daí a necessidade da gente falar disso, né? Da gente estar nessas aulas. Eu vou dar aula dos livros, mas eu também vou falar dos períodos literários. Beleza? Então é isso, galera. Essa foi a nossa primeira conversa aqui para falar do edital do FPR 2020.